Está com você, Daniel. Professor, só repetindo a pergunta é a consequência do design inteligente para o mundo, é isso? Isso, olha, nós tínhamos uma ideia absoluta de que a evolução tinha vencido. Sim. E a igreja, então, adotou duas estratégias. Ou ela colocou Deus para guiar a evolução, incorporou a evolução, ou ignorou a evolução. Não falamos mais, a ciência é inimiga da nossa fé. Agora chega uma teoria que diz que não. Olha só, fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Qual seria, então, o benefício dessa teoria para a nossa teologia hoje? Então, vou contar uma história meio biográfica, né? Porque eu, adolescente, tentando defender a fé, né? Eu não sou tão velho assim não, tá? Mas naquela época a internet não era algo meio incipiente ainda no Brasil, né? Então, uma dificuldade enorme de achar bibliografia, né? Para, como eu costumo dizer, colecionar argumentos a favor da fé. Que é uma sugestão que eu dou para todos os cristãos, né? Às vezes a gente coleciona informações sobre a vida do vizinho ou informações sobre uma série na Netflix, mas se você é cristão, colecione argumentos a favor do evangelho, porque todos nós somos chamados a defender a nossa fé em tempo e fora de tempo. E desde que eu comecei a frequentar a igreja na minha pré-adolescência, eu entendi que essa era a minha missão, né? Que eu deveria falar de Deus para os meus amigos, colegas e tal, e sair falando bobagem também, não sabia exatamente o que eu estava dizendo, e eu percebi logo no início que quanto mais você prega a palavra, quanto mais você defende a causa do evangelho, mais você percebe a necessidade de estudar. Aí você vai estudar, e naquela época, antes da internet, você tinha um problema de dificuldade de acesso à informação. Onde eu encontro essa informação? Né? Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, tinha uma livraria cristã só, e era do outro lado da cidade. Eu tinha que pegar um ônibus lá com meus 14 anos, andar 45 a 50 minutos para chegar a uma livraria cristã e falar: você tem alguma coisa aí sobre evolucionismo? Eu falo: não tem não. Então era nesse nível, né? Hoje o cara me pergunta uma coisa que eu não sei, eu falo: com licença, eu vou ali no banheiro, abro meu celular, já as respostas são todas ali, né? Mas naquela época era muito difícil. Aí eu conheci a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, do Cristiano Silva Neto, Sociedade Criacionista Brasileira, professor Rui Costa, né? E aí eu falei: opa, que maravilha. Estou começando a acessar aqui algum conteúdo. Depois conheci o Institute for Creation Research, né? E eu falei: caramba, já tem gente trabalhando nisso. E é claro que tem uma distinção entre criacionismo e design inteligente, mas qual é o benefício? Para mim foi o benefício de me dar argumentos para defender minha fé. Foi maravilhoso, para mim foi um refrigério. Eu falei: meu Deus, agora eu posso argumentar. Mas o grande benefício também é uma questão, vou usar um termo mais técnico, epistemológica. Porque você começa a refletir sobre a teoria do conhecimento, você começa a refletir sobre como o conhecimento é construído. Aí você lembra que o método científico, pelo menos segundo os grandes teóricos da filosofia da ciência, é: você observa um fenômeno, formula uma hipótese, testa a hipótese, se ela se mostra verdadeira durante vários testes, você formula uma teoria, depois você testa a teoria, depois uma lei e talvez depois até um dogma, como o Francis Crick lá com o dogma central da biologia molecular. Aí você fala: caramba, tem dogma na ciência? Pelo menos ganharam o Nobel com um dogma desse aí, né? Então, você percebe que com o design inteligente, ele nos dá um insight de que existe uma hierarquia de verdades científicas. A teoria está acima da hipótese, a lei está acima da teoria, por aí vai. E você vai perceber que os fundamentos de do evolucionismo estão em verdades científicas mais frágeis, como a hipótese da origem da vida e a própria teoria da evolução, que se fosse tão boa assim, já tinha virado uma lei, ou talvez até um dogma, né, como o dogma central. Então você percebe: peraí, alguém está me enrolando aqui, porque o professor em sala de aula me falava, e era muito legal porque minha esposa, a gente estudou junto no colégio, né, e ela ficava: para, não fala nada não. Eu falei: não, tem que falar, tô falando mentira, tô falando coisa que não existe. Aí eu levantava e falava: professor, olha só, mas a lei da biogênese não está acima da teoria da evolução, uma lei científica como a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, inclusive tem o princípio da entropia, né, que todo sistema, pelo menos o sistema foi fechado, né? Todo sistema caminha de níveis mais organizados para desorganizados. Então a teoria da evolução está indo contra uma lei, que é uma verdade científica acima, que é a lei da biogênese, que, segundo o Pasteur, só um ser vivo pode produzir outro ser vivo, e contra a segunda lei da termodinâmica, o princípio da entropia, que diz que a gente está se desorganizando e não organizando, né? O mundo está ficando morno, está se esfriando e não está se organizando. Aí eu sofri uma sanção ali: você é ignorante, você não sabe o que você está falando. Aí eu pensava: peraí, o cara vai dizer para mim que uma teoria vai vencer duas leis? Aí eu falo: não, professor, mas só um minutinho. Uma lei científica está acima de uma teoria, principalmente de uma hipótese da origem da vida. Então, o design inteligente me deu esse insight epistemológico. De que sentido? Como é que é a busca pelo conhecimento? A busca pelo conhecimento, ela parte da observação do fenômeno e formulação de hipóteses. Agora, alguém observou uma matéria inanimada produzir vida? Não. Alguém observou uma macaca fazer um pré-natal e fala: ó, seu filho está meio estranho, hein? Parece que é outra coisa. Aí nasce um bebê humano e eles falam: meu Deus, o que é isso? Que coisa horrorosa é essa? Ele não tem pelo, não tem um polegar prenso no pé, como é que vai subir na árvore? Então, ninguém nunca observou isso. Então, você fala: peraí, a epistemologia ou a teoria da ciência, ou melhor ainda, a filosofia da ciência, diz que a gente parte da observação. Vocês estão falando de coisas não observáveis. E está na cara que não é observável, senão o Stephen Jay Gould não precisava ter criado a teoria do equilíbrio pontuado. O equilíbrio pontuado diz: olha, nós reconhecemos que não tem evidência, e isso é bom. Você fala: bom, como assim? Pode ser bom, mas não é científico. É bom porque a evolução não acontece deixando rastros de seres intermediários, ela é um salto. De repente a macaca pariu uma criança, não tem um intermediário. Você fala: isso pode ser lindo para um filme ou para uma história de ficção científica, mas para a ciência não dá, porque a ciência parte da observação. Você está observando, você observou isso? Não. Isso então é uma prótese. Você inventou uma prótese para tentar me convencer que não tem evidência e continua sendo científico. Aí eu falava para o professor de biologia: você, com o equilíbrio pontuado, está dizendo para mim que você reconhece que não é científico e não tem evidência. Então, para quem ama pregar o evangelho, a teoria do design inteligente é um refrigério maravilhoso. Se eu tivesse conhecido antes, eu talvez não estaria com 42 anos sem um fio preto na cabeça.